Existem muitas criaturas na Terra-média, mas algumas são tão poderosas que chegam a ser assustadoras. Para as minas! Mas afinal, o que faz elas serem tão temidas? Quem criou essas criaturas? O que elas querem e por que algumas estão do lado do bem e outras do lado do mal? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. A Terra-média é um mundo cheio de seres incríveis, desde criaturas fantásticas até monstros mortais. Em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, essas criaturas desempenham papéis importantes nos acontecimentos da história. Algumas aparecem de forma grandiosa, enquanto outras causam muito impacto quando acabam se encontrando com os personagens principais. E assim como quase tudo na Terra-média, até os animais acabaram tomando um lado da luta entre o bem e o mal. Algumas criaturas, como os wargs, foram usadas para espalhar o terror, servindo de montaria para os orcs. Já as águias ajudaram os heróis em momentos decisivos, salvando Gandalf e outros personagens em situações críticas. As águias estão vindo! Wargs. Os wargs são lobos gigantes, inteligentes e ferozes que serviam Sauron. Os orcs usavam eles como montaria porque eles eram muito mais eficazes e eficientes do que os cavalos comuns. Os wargs tinham dentes e garras afiadas e podiam derrubar um cavaleiro com muita facilidade. Esses animais viviam no meio da guerra e, por isso, muitos deles tinham cicatrizes das batalhas. Trolls. Os Trolls eram enormes, brutais e, na maioria das vezes, pouco inteligentes. Eles foram criados pelo primeiro Senhor Sombrio, Melkor, antes da Primeira Era, e eram extremamente fortes, mas tinham uma grande fraqueza. Viravam pedra ao serem expostos à luz do sol. Depois que Morgoth foi derrotado, muitos Trolls passaram a servir o Sauron. Já no fim da Terceira Era, o Sauron criou uma nova raça, os Olog-Hai, que eram ainda mais fortes e cruéis. Além disso, esses novos Trolls não viravam pedra na luz do sol, o que tornava eles muito mais perigosos, como visto em O Retorno do Rei. Vale lembrar que eu só citei 2 tipos de Trolls aqui no vídeo. Existem muitos outros tipos diferentes e muito mais perigosos do que esses 2. Que o dia pegue vocês todos! Quem é esse? Solteira. Podemos comê-lo também. Scadofax. O Scadofax era descendente de Felahoth, o primeiro cavalo da raça Meras, os mais nobres e velozes da Terra-média. Esses cavalos eram muito mais inteligentes, rápidos e fortes do que os cavalos normais. Diziam que eles podiam entender a fala humana e correr mais rápido que o vento. Inicialmente, o Scadofax pertencia ao rei Théoden de Rohan, mas era tão selvagem que ninguém conseguia domá-lo, e eventualmente o rei ofereceu o cavalo para Gandalf, que conseguiu conquistá-lo. Durante o dia, a sua pelagem parecia prateada, e à noite, ele era quase invisível. O Scadofax foi essencial em várias batalhas. Foi graças à sua velocidade que Gandalf conseguiu reunir os guerreiros de Rohan e levar eles a tempo para defender o abismo de Helm. Depois, ele também ajudou a levar Gandalf e Pippin até Minas Tirith rapidamente, quando Sauron suspeitou que o Pippin tivesse o Um Anel. O cavalo também salvou Faramir, que liderava as tropas de Gondor em uma retirada, quando foram atacadas pelos Nazgûl. Se não fosse pelo Scadofax, o Faramir teria sido capturado ou morto.
o Vigia na Água. Achar a senha certa não era o único problema da Sociedade do Anel na entrada de Moria. Dentro daquela água escura, perto do portão, tinha uma criatura cheia de tentáculos, só esperando um viajante distraído para puxar para o fundo do lago. Ninguém sabe exatamente o que era o Vigia na Água, mas ele parecia muito com um polvo gigante e, pelo jeito, ele era bem inteligente. Isso porque assim que ele atacou, adivinha quem foi o seu alvo? Isso mesmo, o Frodo. Talvez ele tenha sentido que ele era o portador do anel, igual a muitos outros seres que também desejavam o poder do anel. O próprio Gandalf já tinha falado que nas profundezas do mundo existiam criaturas muito mais antigas e assustadoras do que os orcs. E vale lembrar que o Vigia do Lago tinha dedos nas pontas dos seus tentáculos, então ele poderia sim usar o Um Anel. E já tem um vídeo aqui no canal só falando sobre as criaturas sombrias que viviam nos túneis de Moria. Criaturas tão misteriosas que nem mesmo Sauron sabia que existiam, as chamadas coisas sem nome. Será que esse Vigia na Água era uma dessas coisas? Sei lá, o link do vídeo tá na bio. As bestas aladas. Os espectros do anel já eram apavorantes por si só, com aquelas túnicas pretas e aquele jeito sombrio. Mas quando subiam em suas montarias, eles ficavam ainda mais aterrorizantes. Durante a Batalha dos Campos de Pelennor, o rei Théoden foi morto depois que o rei bruxo derrubou ele do cavalo com a sua fera gigante. Essas criaturas eram maiores do que qualquer pássaro comum e não tinham penas, apenas asas enormes parecidas com as de um morcego. Os seus corpos fediam e ninguém sabe exatamente de onde elas vieram. O pouco que se sabe é que elas podiam ser de um mundo muito antigo e esquecido. O Sauron encontrou uma dessas criaturas e tratou de alimentá-la com carne podre até ela crescer além do normal. Depois, ele deu de presente para o líder dos espectros do Anel, que passou a usá-la como montaria. Laracna. A Laracna morava em Cirith Ungol há muito tempo, e ninguém sabe exatamente como ela chegou ali. Só que veio fugindo de terras que foram destruídas muito antes da Primeira Era. Ela não servia a ninguém, só a si mesma, se alimentava de elfos, homens e até dos seus próprios filhotes. Todas as aranhas que aparecem em O Hobbit eram descendentes dela, mas nenhuma chegava aos pés da Laracna, que era a última e maior filha de Ungoliant, a criatura que até o próprio Morgoth temia. E muito antes do seu encontro com Frodo e Sam, o Gollum já tinha ido até a Laracna e se ajoelhado diante dela, prometendo trazer uma refeição melhor. Mais tarde, o Gollum entregou o Frodo para a aranha, esperando recuperar o anel depois. Mas o plano deu errado. O Sam enfrentou a Laracna e conseguiu ferir a criatura gravemente, obrigando ela a fugir. E mais tarde, quando Sam usou o anel para salvar o Frodo dos orcs, ele conseguiu ouvir a Laracna se debatendo e gemendo em alguma passagem escura. Não se sabe se ela sobreviveu ou não. O Balrog. Decidir passar por Moria foi uma péssima ideia. A Sociedade do Anel enfrentou vários perigos lá dentro, mas nada foi pior do que encontrar com a ruína de Durin. Os Balrogs eram criaturas demoníacas que existiam desde os tempos antigos. Eles eram Maiar, assim como Gandalf, Saruman e Sauron.
Eles participaram da destruição das árvores de Valinor e depois desapareceram pelo mundo. Quando os anões cavaram fundo demais em Moria, eles acabaram despertando um Balrog que ficou conhecido como a Ruína de Durin. E durante a jornada da sociedade, o monstro apareceu e perseguiu o grupo até a ponte de Khazad-dûm. Foi lá que Gandalf enfrentou a criatura e conseguiu derrubá-la no abismo, mas acabou sendo puxado junto. E depois disso, a luta entre os dois continuou naquele abismo que parecia não ter fundo. As Grandes Águias. As águias gigantes, também conhecidas como as águias dos Senhores do Oeste, foram enviadas de Valinor para a Terra-média para vigiar os elfos exilados e seus inimigos, como Morgoth e mais tarde o Sauron. Essas criaturas eram mensageiras de Manwë e tinham uma visão incrível, conseguindo enxergar através de quase toda a matéria física, exceto pela escuridão dos lugares malignos. Elas desempenharam papéis cruciais ao longo da história. Em O Hobbit, elas salvaram o Thorin e a sua companhia dos orcs e dos wargs. Em O Senhor dos Anéis, resgataram Gandalf do topo de Orthanc e mais tarde também resgataram ele depois da sua luta contra o Balrog. E no momento final da guerra, as águias apareceram a tempo para salvar o Frodo e o Sam na Montanha da Perdição. Os Mumakil, os Gigantes do Sul. Os Mumakil, também chamados de Olifantes, eram criaturas enormes, parecidas com elefantes, e eram usados como montarias de guerra pelos povos do sul, os Hadarim. Eles eram muito maiores do que qualquer elefante comum, com uma pele grossa resistente a flechas e presas gigantescas e afiadas. A principal aparição deles aconteceu na Batalha dos Campos de Pelennor, onde as forças de Rohan enfrentaram essas feras colossais. Eles eram tão grandes que podiam carregar torres de guerra em suas costas, esmagando tudo à sua frente com as suas patas e trombas. Smaug, o último grande dragão. Os dragões foram criados por Morgoth na Primeira Era para serem suas armas vivas de destruição. No começo, eles não tinham asas, mas com o tempo evoluíram para versões ainda mais mortais. Smaug, o dragão que devastou Erebor, foi um dos últimos e mais temidos dragões da Terra-média. Movido pela ganância, ele invadiu a Montanha Solitária e tomou posse do tesouro dos anões, se transformando no guardião daquela riqueza por séculos. E como todo dragão, Smaug amava ouro e joias, e era extremamente inteligente e sabia do poder da Pedra Arken, um dos artefatos mais valiosos dos anões. O Gandalf temia que Smaug pudesse se aliar a Sauron no futuro, por isso ele ajudou Thorin e a sua companhia a planejar a sua queda. E no fim, apenas a flecha negra disparada por Bard conseguiu perfurar o seu único ponto fraco, selando o seu destino. Você já parou para pensar em quantas raças existem na Terra-média? Quem é você que se coloca contra mim? Elfos, anões, hobbits, orcs, homens, e isso é só o começo. A quem você serve? Alguns nasceram para proteger, outros para destruir, e tem aqueles que vivem só tentando sobreviver no meio do caos, sem escolher um lado.
Se você sempre quis entender quem é quem nesse mundo cheio de elfos, orcs, dragões e hobbits, o vídeo de hoje é pra você. Carga! Para entender como cada raça surgiu, a gente precisa voltar lá no comecinho da história. Tudo começa com Eru Ilúvatar, que é tipo o criador de tudo no universo de Tolkien. Ele existia antes de qualquer coisa e foi ele quem criou o universo. Só que ele não fez tudo sozinho. Ele criou uns seres poderosos chamados Ainur, que são tipo anjos. Eles ajudaram a dar forma ao mundo com uma música que todos cantaram juntos. Essa música criou o mundo, que é chamado de Arda, e é aí que fica a Terra-média. Os Ainur são divididos em 2 grupos. Os mais poderosos são os Valar, e cada um deles cuida de uma parte do mundo. Tem um que cuida do ar, outro do mar, outro da arte e por aí vai. Já os outros, que são menos poderosos, são os Maiar, que também são tipo anjos, só que de um nível mais baixo. Eles ajudam os Valar e também aparecem na Terra-média para guiar os povos de lá. E é aí que entra a primeira raça importante, os magos, também chamados de Istari. Apesar de parecerem velhos normais, eles são, na verdade, Maiar, ou seja, são esses anjos menos poderosos. Eles foram mandados pelos Valar na Terceira Era para ajudar os povos livres a enfrentarem o mal que estava crescendo. Esses magos foram escolhidos porque tinham sabedoria e força, mas receberam corpos humanos e algumas limitações para não dominarem tudo à força. Eles tinham que guiar e inspirar os povos, não mandar neles. Existem 5 magos conhecidos. O mais famoso é o Gandalf, que antes se chamava Olorin. Ele era o mais sábio e sempre teve um jeito calmo e amigo. Fez amizade com elfos, humanos e hobbits. Saruman, o Branco, era o líder dos magos no começo, mas acabou se corrompendo. Radagast, o Castanho, era mais ligado à natureza e vivia mais no mato mesmo. E tem ainda Alatar e Palandu, os magos azuis, que foram para o leste e sumiram por lá. Não se sabe exatamente o que aconteceu com eles, mas há quem diga que o Saruman deu um jeitinho neles, se é que vocês me entendem. No final das contas, foi só o Gandalf que continuou firme na missão dele. Agora falando das outras raças. Algumas foram criadas por outros Valar, mas tem 2 que foram criadas diretamente por Ilúvatar, os elfos e os homens. Os elfos foram os primeiros a surgir, os primogênitos. Eles despertaram perto de um lago debaixo das estrelas numa época bem antiga, antes mesmo dos homens existirem. Os Valar gostavam muito dos elfos porque eles eram muito ligados ao que é divino e por isso tentaram proteger eles dos perigos da Terra-média. Eles até convidaram os elfos para morarem em Valinor, um lugar sagrado no oeste que também é chamado de Terras Imortais. Alguns elfos aceitaram o convite e foram para lá. Esses são os elfos altos, ou Eldar. Outros preferiram ficar na Terra-média e são chamados de Avari. Os elfos são seres muito bonitos, sábios e graciosos. Eles não envelhecem como os humanos e não morrem de doenças ou velhice, mas podem ser mortos ou morrer de tristeza. Eles são bem ligados à natureza, têm os sentimentos super aguçados e entendem muito do mundo ao redor. Gostam muito de música, arte e fazer coisa com as mãos, tipo artesanato. E apesar de preferirem a paz, são guerreiros incríveis, usam arco e espada como ninguém.
Mas mesmo com tudo isso, a criação favorita de Ilúvatar são os homens. Eles são diferentes dos elfos porque são mortais, vivem bem menos tempo. Mas essa mortalidade é considerada uma dádiva, porque faz com que os humanos sejam mais ambiciosos e busquem fazer grandes coisas no pouco tempo que eles têm. Os humanos também não têm um destino escrito, eles têm livre-arbítrio de verdade, podem tomar suas decisões e mudar o rumo da própria vida. Quando eles morrem, saem da Terra-média, mas ninguém sabe ao certo para onde eles vão, só Ilúvatar sabe. Os homens estão espalhados por toda a Terra-média e têm várias culturas, línguas e estilos de vida diferentes. Um dos grupos mais famosos são os Númenóreanos, que tinham uma ilha só deles e criaram um reino superpoderoso. Mas com o tempo ficaram orgulhosos demais e começaram a querer viver para sempre, o que levou à queda deles. Os que sobreviveram à queda de Númenor criaram outros reinos, como Gondor, e outro grupo famoso de homens são os Rohirrim, conhecidos por serem ótimos cavaleiros e terem uma cultura guerreira bem forte. Os homens que viviam no leste e no sul da Terra-média quase sempre acabavam sendo influenciados por Sauron, o Senhor do Escuro, mas vamos falar melhor dele daqui a pouco. Agora vamos falar dos hobbits, também chamados de meio-homens. Eles são uma raça pequena, tranquila e gostam de viver uma vida sossegada no condado, um lugar cheio de campos, árvores e casinhas confortáveis. Tolkien não explicou tanto sobre os hobbits como fez com os elfos e os homens, mas dá para entender que os hobbits provavelmente vieram dos primeiros homens que Ilúvatar colocou no mundo. Dá para perceber isso pelas histórias antigas que mostram hobbits que eram mais altos, tinham barba e lembravam bastante os homens. Os hobbits são mortais, assim como os homens, e têm o mesmo livre-arbítrio, ou seja, podem escolher o que fazer com as suas vidas. Enquanto alguns hobbits saíram e foram explorar a Terra-média, outros, ou melhor, 99,9% deles, preferiram viver escondidos nas colinas, cuidando da terra, comendo bem e levando uma vida simples. Muita gente confunde os hobbits com os anões por causa da altura parecida, mas eles são bem diferentes. Antes de Ilúvatar criar o mundo de verdade, ele fez os Valar, que são os seres mais poderosos, como eu disse antes, que eram meio que ajudantes dele para ajudar a organizar tudo. Um desses Valar, chamado Aulë, foi meio apressado e quis logo criar seres vivos. Foi aí que ele fez os anões. Só que Aulë não tinha o fogo secreto, que é o que dá vida de verdade. Então os anões só se mexiam porque ele estava controlando eles, tipo marionetes. Quando Ilúvatar viu o que o Aulë fez, ele até ficou bravo no começo, mas percebeu que Aulë criou os anões por amor e não por vaidade ou sede de poder. Então Ilúvatar resolveu dar vida de verdade para eles, mas mandou que ficassem dormindo até que os elfos acordassem primeiro. Depois disso, os anões foram considerados os filhos adotivos de Ilúvatar. Os anões são muito bons em minerar e trabalhar com pedras e metais. Eles são baixinhos, fortes e gostam de viver em lugares como montanhas e cavernas, tipo Erebor e Moria. São muito leais à família, mas muita gente acha eles rudes ou fechados. As criaturas chamadas Ents também foram colocadas na Terra-média por causa de uma Valar chamada Yavanna, que cuidava das plantas e das coisas que crescem. Os Ents são tipo pastores das árvores. Eles sempre foram inteligentes, mas só começaram a falar de verdade depois que os elfos ensinaram eles.
Os Ents cuidam das florestas e protegem elas de inimigos como os orcs. Eles são um dos seres mais antigos da Terra-média, e com o tempo eles foram ficando cada vez mais parecidos com as árvores que protegiam. Eles são muito fortes e isso pode ser confirmado por Merry e Pippin. Um dia existiam também as Ents mulheres, mas elas desapareceram e até hoje os Ents ainda estão procurando por elas. As grandes águias também são criaturas importantes. Elas foram criadas por Manwë, que é o líder dos Valar. As águias são enormes e inteligentes e servem como mensageiras e protetoras do mundo. Elas têm olhos super afiados, conseguem ver longe e entendem muito bem o que acontece no mundo. Por isso, sempre aparecem em momentos importantes para ajudar quem está lutando contra o mal. Agora, voltando para a parte dos deuses. Ilúvatar, que é o ser mais poderoso de todos, nunca criou o mal. Quem começou com isso foi um Valar chamado Melkor, que depois ficou conhecido como Morgoth. Ele se deixou levar pelo orgulho e queria mandar em tudo. Foi aí que ele começou a bagunçar a música da criação, colocando coisas ruins no meio. Quando desceu para a Terra-média, Morgoth virou o primeiro Senhor do Escuro. Ele começou a lutar contra os outros Valar, causou muita destruição e fez surgir várias coisas ruins, como dragões, orcs, lugares amaldiçoados e muito mais. A primeira era da Terra-média teve muitas guerras entre Morgoth e as forças do bem. Mesmo sendo poderoso, Morgoth não conseguia criar vida do zero. Então, o que ele fazia era pegar as criações de Ilúvatar e estragar tudo. Foi assim que surgiram os orcs. Eles eram elfos no começo, mas Morgoth pegou eles e os transformou com magia negra, tortura e muita maldade. Isso tirou tudo de bom que eles tinham e os deixou feios, violentos e cheios de ódio. Os orcs viraram os soldados principais dos Senhores do Escuro. Eles são deformados com corpos tortos, dentes afiados, pele grossa e cheia de marcas. Gostam de lugares escuros e costumam viver em montanhas, cavernas ou fortalezas como Mordor. Eles gostam de causar dor, seja nos inimigos ou entre eles mesmos. São guerreiros ferozes, mas não espere deles muita disciplina ou estratégia, a não ser que estejam sendo comandados por alguém mais forte, como Sauron ou Saruman. Eles são movidos por um ódio profundo por tudo que é bom e bonito, mas ao mesmo tempo são covardes. Se perceberem que vão perder, eles fogem, simples assim. A sociedade dos orcs é baseada na força. Os mais fortes mandam, os mais fracos obedecem ou morrem. E foi em Isengard, no meio da guerra, que Saruman decidiu fazer algo ainda mais sombrio. Ele criou uma nova raça, os Uruk-hai. Eles nasceram de experiências bizarras, misturando orcs com homens meio goblins. O resultado? Criaturas maiores, mais rápidas, mais fortes e mais inteligentes. Ao contrário dos orcs comuns, os Uruks podiam andar à luz do dia sem sofrer com isso. Já os Nazgûl, também chamados de Cavaleiros Negros ou simplesmente os Nove, foram homens corrompidos por anéis do poder criados por Sauron. Eles ganharam uma falsa imortalidade, mas acabaram perdendo tudo. Viraram servos invisíveis, completamente escravizados pelo Um Anel. Sauron tinha domínio total sobre eles. Aí vem os Trolls, criaturas enormes com força bruta absurda e praticamente nenhuma inteligência. Eles eram usados como força bruta nas batalhas, criados por Morgoth a partir das Ents. Sim, aquelas criaturas tipo árvores. Existem vários tipos:
Trolls de pedra, Trolls das cavernas e os Olog High, uma versão mais avançada criada por Sauron, capaz até de andar à luz do sol. Os outros Trolls viram pedra se forem expostos ao sol, mas os Olog High não. E claro, tem os dragões, criaturas gigantescas criadas por Morgoth a partir de outros animais, mas levadas ao extremo da força, da maldade e da ganância. Tem dragão que cospe fogo, como o Smaug, e tem dragão frio, que não tem essa habilidade. Mas todos eles são poderosos, têm escamas quase impenetráveis e são muito inteligentes. E o pior, são movidos por uma ganância infinita por ouro, por tesouros, por poder. Eles representam a corrupção total provocada pela ganância. Também tem os wargs, criaturas parecidas com lobos, mas bem maiores, mais espertas e muito mais cruéis. Mas nada disso chega perto dos mais temíveis. Estamos falando dos Balrogs. Esses não são simples monstros, eles são Maiar, espíritos criados por Ilúvatar, os mesmos que deram origem a Gandalf e Sauron, só que foram corrompidos por Morgoth. Os Balrogs são demônios de sombra e fogo, com uma aparência assustadora, envoltos em chamas, com asas que se abrem como as de um morcego gigante e armados com chicotes e espadas flamejantes. E claro, não dá para encerrar sem falar dele, o Sauron. Ele também era um Maiar, um espírito criado por Ilúvatar. No começo, ele servia ao Lê, o Valar responsável pelas coisas feitas com as mãos. Mas Sauron foi se deixando corromper, até ser seduzido por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Sauron era inteligente, ambicioso e queria impor ordem ao mundo, mas do jeito dele. Depois da queda de Morgoth, ele se ergueu como novo Senhor das Trevas e passou a querer dominar toda a Terra-média. Criou um anel, enganou os reis dos homens e criou os Nazgûl, comandou exércitos de criaturas monstruosas e fez de tudo para escravizar tudo e todos. Ele representa o que há de pior: a tirania absoluta, o controle total, a corrupção em sua forma mais pura. Sauron não queria só vencer batalhas, ele queria apagar a liberdade, a beleza e a luz da Terra-média. Ele era o vilão. Então é basicamente isso. Agora você já conhece todas as raças da Terra-média, desde as mais respeitosas até as mais estranhas e perigosas. Eu deixei alguma de fora? Me conta aqui nos comentários. Está atrasado. E é claro, não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro.